Olá, bem-vindos ao canal Tópicos em História das Ciências. Eu sou a Rebeca. Eu sou o Jorge e nós somos historiadores das ciências. No vídeo de hoje, nós vamos analisar dois filmes que, em alguma medida, se relacionam com a temática dos vírus. Nós falamos no nosso último vídeo em que abordamos o tema dos vírus na história e fizemos uma reflexão sobre os vírus como possíveis objetos de pesquisa nas ciências humanas, que nós retornaríamos a esse tema dos vírus, só que agora de uma forma um pouco mais abrangente. E é por isso que nesse vídeo nós vamos abordar essa temática e discutir como que ela pode ser apresentada e debatida relacionando-se com outros temas médico-científicos. Primeiramente, nós havíamos pensado em fazer uma lista, assim como no nosso vídeo sobre saúde mental e saberes psi, de filmes que retratam os vírus no cinema. O problema é que esses filmes não são tão comuns e a maioria deles começou a aparecer no cinema a partir dos anos 1980 e 90 e também mais recentemente. Acreditamos que isso tem a ver com o próprio imaginário viral, que passa a ganhar mais força apenas a partir dos anos 80 e 90, sobretudo por conta da emergência do HIV/AIDS e também do próprio desenvolvimento da virologia nesse período. Antes disso, a imagem dos vírus no imaginário coletivo como algo mais específico, uma entidade biológica, não é algo tão comum de ser percebido. Por isso, nós decidimos fazer uma análise de dois filmes que nós acreditamos serem mais verossímeis ou terem algum rigor mais científico ao tratarem sobre o tema dos vírus. Assim, deixamos de fora a análise de alguns outros filmes que agora, no cenário da pandemia, voltaram a aparecer, por exemplo, nas plataformas de streaming, como é o caso de filmes como Flu, ou A Gripe, de 2013, Contágio, de 2011, ou o filme Epidemia, que foi lançado em 1995. Os dois filmes que nós iremos analisar são O Enigma de Andrômeda, ou The Andromeda Strain, de 1971, e o filme E a Vida Continua, ou And the Band Played On, de 1993. Esse último filme nós já citamos aqui no canal no nosso vídeo sobre negacionismo. Esses dois filmes são de gêneros, abordagens e períodos muito diferentes. E isso se reflete, obviamente, na maneira em como eles tratam o tema dos vírus. Os dois filmes que nós vamos analisar nesse vídeo foram baseados em obras literárias, mas nós optamos por fazer uma análise só dos filmes e não analisar as obras nas quais eles foram baseados. Alguns dos temas e conceitos que ambos trazem para a narrativa são, por exemplo, contágio, pesquisa científica, epidemia, natureza, mutação, emergência de um novo patógeno, vírus, estigma, biossegurança, infecção, inquérito epidemiológico, medicina, relação entre ciência e política, dentre muitos outros. Bom, dito isso, vamos agora a análise dos filmes. Começando então pelo mais antigo, O Enigma de Andrômeda, de 1971, dirigido por Robert Wise, que também dirigiu clássicos como O Dia em que a Terra Parou, de 1951, Jornada nas Estrelas, o filme, de 1979, e A Noviça Rebelde, de 1965. Como dissemos na introdução, que esses filmes são baseados em livros, esse filme, O Enigma de Andrômeda, foi baseado num livro do famoso escritor de ficção científica Michael Crichton, que também escreveu, por exemplo, Jurassic Park e Westworld, adaptados para o cinema por Steven Spielberg. O Michael Crichton escreveu outras obras interessantes também, como o livro Presa, que trata de uma praga mecânica e dos esforços de cientistas para eliminar essa praga, abordando os temas da nanotecnologia e também da inteligência artificial. O Enigma de Andrômeda é considerado um filme do gênero ficção científica, drama e suspense. E embora seja um clássico sci-fi, sua estreia no Brasil, por exemplo, ocorreu só muitos anos depois. O filme foi filmado nos estúdios de Universal e um dos grandes desafios encontrados pela equipe de filmagem foi a construção do laboratório de pesquisa, o Wildfire,
onde se desenvolve a trama, tendo nele 5 níveis e sendo equipado com vários instrumentos científicos e tecnológicos. O Enigma de Andrômeda se inicia já trazendo uma atmosfera enigmática no ar, e ao mesmo tempo uma atmosfera muito ligada com o contexto da Guerra Fria, mostrando arquivos secretos do governo e intercomunicação entre seus setores, e evidenciando o papel dos especialistas na resolução de emergências e de urgências de interesse nacional. A primeira parte do filme mostra o processo de recrutamento desses especialistas, das diferentes formas de relação entre eles, sendo perceptível o privilégio de tratamento dado ao médico Dr. Mark Hall em relação aos cientistas, como por exemplo a microbiologista a doutora Ruth Leavitt. Ainda nessa primeira parte do filme, que apresenta um cenário no qual um novo patógeno emergiu e dizimou uma pequena população do Novo México, muitas questões interessantes são debatidas, tais como: qual a origem do patógeno? Seria um germe espacial? Seria um ataque dos inimigos russos? Quais os sintomas causados por esse novo agente? Dentre algumas outras questões. Numa primeira prospecção feita pela cidade na qual ocorreu esse evento biológico, os doutores Stone e Mark Hall encontram 2 sobreviventes, um bebê e um senhor já bastante fora de si. Esses 2 personagens encontrados logo no início da trama serão bastante importantes para a investigação feita sobretudo pelo Dr. Mark Hall, buscando compreender a correlação entre o organismo do bebê e o organismo desse senhor, com o objetivo de tentar identificar o que impediria esse novo patógeno, dado que esses 2 personagens, o bebê e o senhor, foram os únicos não afetados pelo patógeno que matou toda essa cidade. No segundo momento do filme, nos é apresentada a estação de pesquisa Wildfire, e com isso uma série de procedimentos de biossegurança bastante exagerados, mas que representam esse alto nível de preparo que teria esse laboratório. O Wildfire ele funcionaria como um dispositivo de autodestruição nuclear em caso da emergência de um novo patógeno para fazer a contenção de doenças e epidemias. Nesse laboratório, boa parte do filme vai mostrar o processo de isolamento e de caracterização desse novo patógeno. Seria uma bactéria? Seria um vírus? Uma nova categoria de micro-organismos? Uma nova forma de vida? Nesse ponto, precisamos fazer uma ressalva. É muito estranho ver que em resenhas e sinopses do Enigma de Andrômeda na internet, geralmente se apresenta de imediato que o filme se trata da emergência de um vírus fatal. Porém, a investigação sobre a natureza do que é esse novo patógeno é o principal mote da trama. É a partir disso que o filme, na nossa opinião, apresenta alguns de seus pontos mais interessantes, como o processo de isolamento do patógeno, a investigação de seu modo de transmissão, a utilização de animais experimentais, a identificação e a localização desse patógeno em organismos, a cultura de células, os aparatos tecnológicos como os microscópios eletrônicos, as técnicas de scanner, a medição do tamanho do patógeno e a determinação de seu formato e de seu crescimento. Os cientistas buscam estabelecer quais elementos químicos compõem esse novo patógeno, se ele possui ácidos nucleicos, proteínas. Dentro de todo esse processo, ainda que o termo vírus seja citado no máximo umas 3 vezes ao longo do filme, é possível perceber várias conexões com essa temática. E o aspecto da irreversibilidade e da imprevisibilidade de crises biológicas, para além de toda a dimensão tecnológica e científica já mencionada, são alguns dos pontos de contato principais entre o filme e o tema dos vírus. Além disso, o filme aborda os temas da astrobiologia ou exobiologia de uma forma muito mais clara e evidente, mais direta, no caso, do que o tema da virologia, por exemplo. Dado que a hipótese central da trama é de que o Andrômeda seria uma entidade ou um patógeno alienígena.
ou seja, uma outra forma de vida, sem ácido nucleico, DNA ou RNA, como um vírus geralmente tem. Teria vindo de outro lugar do espaço, e não do planeta Terra. Aspectos ainda mais específicos sobre a morfologia, estrutura e natureza do Andrômeda lembram muito discussões sobre vírus, ainda que de forma indireta. Além disso, vírus são entidades bastante alienígenas, e nesse período, sem esse imaginário viral, que se apresentaria com mais força a partir da década de 1980, como a gente já falou aqui, era ainda mais fácil relacionar esses temas, ou seja, vírus, germes espaciais, bactérias, outras formas de vida e da onde emergem esses novos patógenos. No caso do Enigma de Andrômeda, a emergência se dá por uma via extraterrestre, né? No fundo, o que queremos dizer é, ainda que o Enigma de Andrômeda não seja exatamente um filme sobre vírus, como em geral se interpreta, como eu já mencionei nas sinopses, nos resumos que vocês vão ver sobre esse filme, o filme possui tanto rigor na apresentação de conceitos científicos e da própria premissa da trama, que é difícil não fazer essa conexão. Se você está gostando desse vídeo e das análises que nós fizemos sobre o filme O Enigma de Andrômeda, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comenta aí se você já assistiu esse filme ou, se não, se você teve a ideia de assistir a partir desse vídeo. Então vamos continuar com as nossas análises. O segundo filme que nós vamos analisar aqui nesse vídeo se chama E a Vida Continua, ou And the Band Played On. Ele foi dirigido pelo Roger Spottiswoode e foi lançado em 1993. Um detalhe muito importante desse filme é que ele foi realizado com o intuito de arrecadar fundos para auxiliar as vítimas da AIDS no período. E justamente por conta disso, os atores que participaram do filme nem cobraram pelo cachê. Esse filme, que é considerado do gênero drama e é bem menos conhecido que o Enigma de Andrômeda, inclusive que nem chegou a ser lançado no Brasil, também é considerado um filme documentário por algumas pessoas, até porque ele narra todo o contexto da emergência, da epidemia de HIV e AIDS muito próximo do que de fato aconteceu. Esse filme ele foi baseado no livro de não ficção de nome And the Band Played On, Politics, People and the AIDS Epidemic, escrito pelo jornalista Randy Schultz em 1987. E um outro detalhe também sobre o filme é que ele foi lançado no Festival Internacional de Cinema de Montreal. Bom, então, E a Vida Continua? Se inicia, na verdade, retratando a epidemia de febre ebola ocorrida no rio Ebola, na África, em 1976. Junto disso, uma das primeiras imagens que aparece logo no início do filme é o símbolo da OMS, ou Organização Mundial da Saúde. Essa introdução do filme serviu e serve para a gente refletir sobre a imprevisibilidade do surgimento da epidemia de HIV e AIDS, que ocorreria alguns anos depois, dado que, no caso do ebola, o vírus nem chegou a sair do continente africano. Inclusive, essa nomeação da doença, do ebola, que tem como base a região onde ela ocorreu e foi observada primeiramente, é bastante problemática e também bem debatida pela história da saúde. Imaginem, por exemplo, se a AIDS fosse descrita como o vírus ou a doença de São Francisco, por exemplo. Bom, de qualquer forma, o filme não aborda exatamente isso, mas levanta justamente o fato de que, ainda que existam instituições capazes de estudar e controlar emergências sanitárias e novos patógenos em diferentes regiões do globo, como a OMS ou o CDC, que é o Center for Disease Control and Prevention, uma teia bastante complexa de outros problemas interrelacionados deixa o problema ainda mais profundo. Uma das coisas mais interessantes desse filme é justamente como ele retrata o processo de enquadramento da doença, ou o que o historiador da medicina Charles Rosenberg chama de framing disease. Em breve, inclusive, faremos um vídeo aqui no canal sobre o framing disease e também sobre o que é doença, como podemos enquadrá-la, toda essa discussão. O filme mostra com maestria o trabalho de investigação epidemiológica do grupo de pesquisa do CDC de Atlanta, bem como a atuação fundamental de outros personagens ligados à saúde pública
e do jogo político de cidades norte-americanas como de São Francisco. Vale a pena ressaltar que esse filme ele demonstra como alguns casos da doença, né, desse patógeno novo que estava sendo estudado, aconteceram antes do surgimento da epidemia nos Estados Unidos. Inclusive, eles chegam a falar, né, que teve um caso em Copenhague em 1977 e um caso em Paris em 1978, sendo que a epidemia nos Estados Unidos começa a ser percebida e relatada apenas a partir dos anos 80. Bom, em 1981, a equipe do CDC começou a relatar algumas correlações existentes entre os casos de pneumonia e de sarcoma de Kaposi que estavam acontecendo e perceberam que tratava-se sempre de casos de homens e, sobretudo, homens da comunidade gay do período. Com isso, vale falar que esses atores históricos são também muito bem evidenciados no filme, como protagonistas das discussões sobre a doença, sobre as restrições de comportamento e sobre os direitos por um tratamento a essa doença. Outros atores que aparecem na trama do filme são os políticos, como o próprio presidente Reagan, que foi eleito, no ano de 1980, mas também os empresários da indústria do sangue, que foram grandes pedras no sapato do trabalho dos epidemiologistas nesse período, sobretudo na investigação aí dessa nova doença. E estavam pensando nas formas de interromper a transmissão dela. Nesse sentido, as saunas gays dessas cidades também entraram no jogo. E com isso, os interesses econômicos dos seus donos, ancorados na ideia muito bem justificada de liberdade individual e sexual da comunidade gay, que era justamente a comunidade, as pessoas que estavam mais sofrendo com tudo isso, e estavam sendo atacados de todos os lados, Eles eram estigmatizados, desumanizados, excluídos e tratados como se eles fossem os únicos responsáveis por essa doença e pela transmissão dela, que inclusive na época chegou a ser chamada de o câncer gay. Por outro lado, o filme também mostra o confronto entre as constatações e as provas científicas que estavam sendo elaboradas pelas equipes sanitárias e os anseios da comunidade gay. Mas isso, como o próprio filme retrata muito bem, era influenciado não só pelas dinâmicas político-econômicas da época, mas também pela própria dificuldade de comunicação entre os cientistas e a sociedade. Sobre as pesquisas com vírus, esse filme deve ser um dos poucos que trata de modo mais específico sobre o tema, com nomes reais, parâmetros científicos reais, a relação transnacional e global da pesquisa científica, alguns instrumentos científicos também, como no caso do Enigma de Andrômeda, e alguns problemas de ordem infraestrutural. Nesse ponto, vale a pena mencionar como que o filme retrata as diferenças entre as equipes norte-americanas e a equipe francesa do Instituto Pasteur. No caso da equipe do CDC, pedidos, por exemplo, de um microscópio eletrônico, importante instrumento para as pesquisas sobre os vírus, foram negados por conta do seu alto custo. Uma das primeiras menções mais diretas sobre o tema dos vírus é quando, em uma das reuniões da equipe do CDC de Atlanta, são colocadas as hipóteses de se tratar de um agente infeccioso de transmissão sexual e que provavelmente seria um vírus, mas que não se sabia se ele já era conhecido ou não. Como em O Enigma de Andrômeda, o filme mostra vários experimentos, porém menos explícitos, com ratos, coelhos, porquinho da Índia e macacos buscando identificar o patógeno e objetificando-se saber se era apenas um micro-organismo ou se eram vários. Uma das expressões mais marcantes do filme e desse processo é o que sabemos, o que fazemos, o que podemos provar, ditas inclusive várias vezes pelo chefe da equipe do CDC de Atlanta. Uma das cenas mais interessantes do filme é o insight que um dos protagonistas, o Dr. Don Francis, teve ao ver um de seus amigos jogando Pac-Man. O seu insight era justamente sobre o fato desse patógeno novo poder estar devorando as células T, responsáveis pela nossa resposta imune.
O mesmo Dr. Francis, que é retratado no filme como um dos principais protagonistas desse processo, aparece em um outro momento do filme argumentando que esse patógeno parecia ser uma junção do vírus FeLV, que é o vírus da leucemia felina, e o vírus da hepatite B. Aqui um outro ponto importante nesse processo de enquadramento de um patógeno novo, que é justamente a sua ligação, a sua semelhança com outros já conhecidos e já existentes. O filme também mostra uma disputa entre o pesquisador norte-americano Robert Gallo, que na época estudava retrovírus e que foi procurado justamente pelo Dr. Francis para ajudá-lo em como determinar, esse novo patógeno, e os pesquisadores franceses, indicando como o processo de isolamento e identificação do vírus foi feito numa relação entre Estados Unidos e França, além de também mostrar as diferenças entre esses grupos de pesquisa, as suas controvérsias e o trabalho internacional de pesquisa científica. E aí, vocês gostaram das nossas análises? É importante deixar claro que nós não tivemos a pretensão de fazer uma crítica de cinema, mas apenas identificar alguns pontos interessantes para a discussão sobre vírus e epidemias, e como isso foi e pode ser retratado na ficção. Nosso objetivo com esse vídeo foi também mostrar que o tema dos vírus não possui um histórico muito específico e abrangente no cinema, mas que mesmo assim é possível encontrar alguns filmes que tratam do tema e de uma maneira interessante e instigante e mostram como é possível relacionar esse tema com outros temas mais abrangentes. Se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, achamos que vale a pena que você assista, pois nele nós abordamos os vírus na história e refletimos sobre como podemos estudar os vírus, como objetos de pesquisa nas ciências humanas. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like para ajudar a gente, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, ative o sininho para receber notificações quando novos vídeos forem postados. Também comentem aí, por favor, se vocês conhecem outros filmes que poderiam se encaixar nessa discussão que a gente fez no vídeo. Se você já assistiu algum desses filmes analisados, comenta aí qual a sua opinião sobre eles e se você gostou da nossa análise. Bom, então é isso, ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até logo!